Olá, neste vídeo vamos estudar as regras de derivação para a composta de funções. Há várias maneiras de calcular. Uma delas é quando a função nos é dada na forma de uma potência, em que temos uma base que é uma própria função elevada a um n. Podem-nos pedir a derivada da composta de f após g. Vamos então ver como é que se resolve estes exercícios. Imagina que queres calcular não a derivada da potência de base x elevada a n, mas a derivada de uma expressão em x elevada a n, como por exemplo, neste caso, esta função g é dada por 3x menos 1, a sua base, elevada a 5. A fórmula, vais ver que é muito semelhante a esta, a única diferença é que vamos ter que também multiplicar pela derivada da base. Ou seja, imagina então que queres derivar esta função g e vês que tens uma expressão em x elevada a 5, por isso é o teu f está elevado a 5. Como é que eu derivo? Isso, o 5 vai baixar, fica 5, vezes a tua expressão, que é a tua função f, que é 3x menos 1, vai ficar elevada a 5 menos 1, que é 4, baixa sempre uma unidade, e agora a novidade é que vais ter que derivar a base desta potência, por isso 3x menos 1, derivada. Muito fácil, a derivada de 3x menos 1 é 3, como já sabes das regras que aqui estão em cima, ax mais b derivada é igual a a, e agora podes arranjar multiplicando os coeficientes, 5 vezes 3 dá 15 de 3x menos 1 à quarta. Espero que tenhas percebido. Vamos agora ver um exemplo muito parecido com o anterior, em que a nossa função elevada a n também está multiplicada por uma constante. Por exemplo, neste caso, temos esta função 5 vezes raiz quadrada 4x mais 2 elevado ao cubo. Vamos derivar aplicando a fórmula que está em cima, mas primeiro vamos arranjar, porque eu quero pôr a minha função na forma de uma potência com um expoente racional. Então, fica 5, é uma constante, está cá fora. 4x mais 2 está elevado a 1 meio, que por sua vez está elevado a 3. Ou seja, fica 5 vezes 4x mais 2 elevado a 3 meios. Por isso, organizamos a minha função antes de começar a derivar. Só agora é que eu vou aplicar a forma da derivada. E então, diz-nos que vamos baixar o n a multiplicar pelo a, por isso 3 meios vezes 5 dá 15. 5 vezes 3, 15 meios, vezes o 4x mais 2, que é a nossa base, elevado a 3 meios menos 1, vezes, não se esqueçam, da derivada da base, 4x mais 2. Então fica 15 meios. A minha potência, o expoente vai ficar de 3 meios menos 1, a mesma coisa que estar 2 meios. 3 meios menos 2 meios dá 1 meio. Derivada de 4x mais 2 é, derivada de 4x é 4, e a derivada de 2 é 0. Podemos simplificar se quisermos este 4 com o 2. 4 a dividir por 2 dá 2, então fica 2 vezes 15 dá 30. 4x mais 2 elevado ao meio. Vamos converter para raiz quadrada e fica então 30 da raiz quadrada de 4x mais 2. Espero que tenhas percebido. Vamos agora estudar a regra da derivada da composta. Vamos ver um exercício que te torna muito mais simples para perceberes o conceito. Considera as funções f dada por 3x ao cubo menos 1, a função g por raiz de x e pede-nos para calcular a derivada de f após g. Vamos fazer por dois processos. A primeira usando então a regra da derivada da composta e o segundo processo vamos calcular primeiro a composta e depois é que vamos derivar. Assim, qual é a derivada da composta? Como podes ver aqui, a fórmula diz-nos que é a derivada de f de g de x vezes a derivada de g de x. Analisando, vemos que temos que calcular as derivadas do f e do g para podermos aplicar esta fórmula. Assim, vou colocar aqui a função f e vou derivá-la. Por isso, a derivada da função f é simples, já conheces, portanto, fica f' de x, é igual, temos aqui uma potência, por isso, 3 vezes 3, 9, já sabemos que baixa a multiplicar, baixa o grau uma unidade, 3 menos 1 dá 2, e a derivada de 1 é 0, por isso já está derivado. Vamos colocar a função g, que é a raiz de x, lembras-te que eu tinha dito que é uma função de referência, que dá muito jeito de saber de cor, e a raiz de x é, então, a derivada dela, 1 sobre 2 raiz de x. Vamos calcular. Estão as duas calculadas e agora vamos aplicar a nossa formulazinha que aqui está em cima. Por isso, f após g linha de x, vou repetir, vou só no instante escrever a fórmula. Atenção, aqui dentro g de x é a minha nova variável da função f'. Então, eu vou deixar de fora ainda o f'. Vou buscar o nosso g de x. Quem é o g de x? Aqui está o g de x, que é a raiz de x, vezes
a derivada de g que já calculamos, que é então 1 sobre 2 raiz de x. Isto vai dar igual. E agora temos, atenção, à minha função f, que é esta que aqui está. O que é que a derivada de f faz à variável? Eleva a variável ao quadrado e multiplica por 9. Por isso, o que é que a derivada de f faz a esta nova variável? Eleva ao quadrado e multiplica por 9. Tudo vezes 1 sobre 2 raiz de x. Agora apenas temos cálculos, já sabemos que raiz quadrada ao quadrado podemos simplificar no domínio que é r+, e fica 9x vezes 1 sobre 2 raiz de x, ou seja, vai dar 9 meios, o x é em numerador e raiz de x em denominador, que podemos racionalizar, tipo multiplicar e dividir pela raiz de x, fica 9x raiz de x, denominador fica 2x, raiz de x vezes raiz de x dá raiz de x ao quadrado, que vai simplificar, dá 9 meios de raiz de x. O segundo processo para resolver este exercício não usa a regra de derivação da composta. Por isso, primeiro calculamos a composta e depois derivamos. E dizem então vocês, porquê é que então temos que saber a regra da derivada? Porque vai haver exercícios que temos mesmo de utilizar. De seguida vou mostrar um exemplo. Mas neste momento vamos fazer então o segundo processo da resolução deste exercício. Para isso vou escrever aqui as duas funções e vamos calcular a composta. Ora, para calcular a composta, nós com certeza já não se lembram, até aproveitamos para relembrar. Por isso a expressão da composta é f após o g de x. Por isso deixamos o f de fora e fica g de x, a nova variável. F após o g de x. Então eu deixo o f de fora e vamos colocar o g de x dentro de parênteses. Fica então raiz de x. O que é que o f faz à variável? É isso que temos que ver. O que é que o f faz à variável? Eleva-o ao cubo, multiplica por 3, subtrai 1. Então o que é que o f vai fazer à variável? Vai elevá-la ao cubo, multiplica por 3 e subtrai 1. Ok, e então já está calculada a minha expressão da composta de f após g. Podemos ajeitar se quisermos e fica 3 da raiz quadrada de x ao cubo menos 1. Ora, para derivar agora então esta expressão f após g de x derivada, eu vou, em vez de aplicar a regra que está aqui em cima, que não a estamos a usar, vamos substituir pela expressão encontrada, que é raiz quadrada de x ao cubo menos 1, e vamos derivar. Esta raiz vamos passar a uma potência de expoente racional, por isso já tínhamos visto x ao cubo, o índice da raiz passa para denominador menos 1, e vamos derivar. Fica 3 vezes 3 meios, vai baixar o expoente, vezes x elevado a 3 meios menos 1, e a derivada de 1 já sabemos que é 0, que é uma constante. Então fica 9 meios vezes x elevado a 3 meios menos 1 é 3 meios menos 2 meios, ou seja, 1 meio. E por isso temos 9 meios da raiz quadrada de x, como tínhamos obtido no processo anterior. Neste exercício que proponho a seguir, é-nos dada a função f' de x e a função g, e pede-nos para calcular a derivada da composta. Mesmo que eu quisesse calcular o f após g, eu não podia, porque eu não tenho f, apenas tenho f'. Assim, temos que usar a fórmula da regra da derivação da composta. E para isso, vamos então colocar aqui as funções que nos são dadas. A derivada já está feita da função f, falta-nos a derivada da função g. G' de x é igual, que já tínhamos visto, que a derivada de 1 sobre x dava-nos muito jeito a saber de cor, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Assim, já temos as duas derivadas, vamos agora aplicar a regra da derivada da composta. O f após g' de x que nos é pedido, fica o f' do g de x, como já sabemos, vezes o g' de x. Ora, o f' do g de x, o g de x é 1 sobre x, vezes o g' de x, que já calculamos que é menos 1 sobre x ao quadrado. Assim, quando nos pedem a calcular o f' da variável, temos que analisar f' da variável, o que é que ele faz à variável? Multiplica por 2 e subtrai 1. Então, o que é que o f' vai fazer a esta nova variável? Vai multiplicar por 2 a nova variável, que é 1 sobre x, e vai subtrair 1. Tudo vezes menos 1 sobre x ao quadrado. Vamos fazer os cálculos. E fica 2 sobre x menos 1 a multiplicar por menos 1 sobre x quadrado. Aplicando a propriedade distributiva, vamos fazer menos 1 sobre x quadrado vezes 2 sobre x. Fica menos por mais dá menos. 2 vezes 1 dá 2. E denominador por denominador dá x ao cubo. Menos 1 vezes menos 1 de x ao quadrado, menos por menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1 e x quadrado vezes 1 dá x quadrado. E por isso, se quisermos pôr primeiro o termo positivo e depois o termo negativo, fica então por esta ordem. Espero que tenhas percebido. Desejo-te a continuação de um bom trabalho. Obrigada por teres assistido. E se quiseres, podes subscrever o canal e dar um like.